Sejam bem-vindos aí ao nosso canal Quero Me Cuidar. Toda semana um conteúdo novo com convidados diferentes para falarmos sobre saúde e bem-estar, sempre com aquela perspectiva sistêmica, ou seja, olhando o corpo, olhando a saúde como um todo. O tema desta semana é sobre suplementação. Como que a suplementação pode ser aí uma grande aliada, uma boa aliada ao cuidarmos da nossa saúde? Olha, tema bem interessante, que traz muitas coisas aí. Claro que eu convidei uma expert no assunto. Quem está aqui comigo é Raigna Vasconcelos, farmacêutica que ama estudar, não para de estudar sobre o assunto. Seja bem-vinda. Assunto que tem muita coisa para falar, né, Raigna? Muita coisa para falar, Lu. Prazer para mim estar aqui com você hoje, conversando um pouquinho mais sobre um tema que eu adoro, né? Eu como farmacêutica, eu tô mergulhada nesse mundo, né? Verdade. Já tem aí quase 25 anos Olha. mergulhada nesse mundo da manipulação, onde a gente mais faz suplemento do que medicamento. E cada vez mais. E isso é ótimo. Por quê? Porque eu percebo que as pessoas estão mudando essa mentalidade, né? Então, hoje, as pessoas buscam algo que venha realmente a restaurar a saúde. E não somente mascarar um sintoma, Remediar. né? Remediar. Porque, assim, normalmente, o medicamento é algo que ele vem de encontro a um sintoma. Você sente uma dor, toma um analgésico. Você tá com febre, toma um antitérmico, né? Que tá tudo certo. Que tá tudo certo. Nós precisamos deles, Isso. inclusive. Por exemplo, se você tem uma infecção bacteriana, você precisa de um antibiótico. Vai ter que tomar. Então, não tem ninguém aqui contra medicamento. Mas a suplementação, ela nos possibilita ter uma base, um terreno melhor, né? Que seria esse terreno, o nosso corpo, para que a gente fique mais resistente, para que a gente se adapte melhor a todos as injúrias, vamos dizer assim, que a gente sofre ao longo da nossa vida. Que Tem não um são caráter poucas. preventivo, né? Tenta preventivo. Preventivo. Ele vai repor aquilo que está faltando, né? Então, assim, por que a gente fala assim, suplementação? Explica pra gente esse termo, Né? até porque tem suplementação alimentar, suplementação hormonal. Isso. Como é que é isso? O que de Isso. fato é isso? Então, vamos lá. O certo, né, assim, 100% correto. Quando a gente fala de alimentação, a gente pode ter um complemento. Então, o que é um complemento? Olha, eu tenho uma criança que se alimenta muito pouco, né? Por uma inadaptação de paladar, qualquer coisa. Então, ela precisa complementar. Quer ver? Um recém-nascido que está amamentando no peito da mãe. Se esse leite não é suficiente para ele vai fazer uma complementação com uma fórmula de leite, né, industrializado. Então, complementação. E isso pode acontecer em todas as fases da vida, ok? Principalmente bebê e velho. Exato, né? Porque você tem as Normal. dificuldades de absorção, as dificuldades de deglutição, né? E tudo isso torna esse complemento mais necessário. Quando a gente fala suplemento, entende-se o seguinte: as necessidades básicas foram atingidas, que é o que a gente chama de ingesta diária recomendada. Então, a quantidade de proteína que você tem que comer no dia, você comeu. A quantidade de carboidrato, você comeu. A quantidade de gordura, você comeu. E você tem necessidade suplementar. Por quê? Porque você consome mais. Porque você é um atleta, por exemplo. Porque você é uma pessoa que trabalha muito, muitas horas por dia. Então, você tem uma necessidade maior. E você não tem nem tempo de comer o que você precisaria comer. Então, um suplemento alimentar vai ser muito útil para você em algumas situações. Ou porque o que você comeu não tem os nutrientes que você precisa, você não come tudo que você deveria. Aí você tem, exatamente, uma alimentação pobre, vamos falar, né? Você pode até ter volume de comida, mas você não tem quantidade de nutriente. E aí você precisa também suplementar. Então, essa é a diferença. E quando a gente fala de um suplemento, falando, por exemplo, de vitaminas, aminoácidos, né? A gente está falando justamente disso. Essa quantidade a mais que você precisa para compensar as deficiências do seu corpo. Então, isso é um suplemento. Legal. E também tem a questão muito individualizada disso, né? Porque aí que entra a grande complexibilidade
do assunto. E às vezes o excesso de informação, isso tá na moda agora, isso agora todo mundo tem que suplementar. E não tem muitas regras. A individualização, até é a linha da manipulação, isso tem muito de cada um. E também tem coisas, por outro lado, que dentro do contexto que a gente vive, acaba praticamente todo mundo precisando, é isso? Eu vejo assim, existem algumas verdades muito absolutas, né? Porque elas são tão repetidas que elas vão entrando na cabeça da gente como verdades. Então, assim, por exemplo, todo mundo tem que tomar probiótico. Não, todo mundo tem que tomar probiótico? Não. Todo mundo pode precisar de um probiótico em algum momento da sua vida. Já explico o que é probiótico. Vou falar. Mas assim, o que eu vejo assim mais, né? As pessoas entendem que é natural, então, e que é bom. Faz bem. Então, quanto mais, melhor. Essa é uma analogia errada e perigosa. Nem a água, né? Nem quanto a mais, água, melhor. Porque nem tudo que é natural é quanto mais, melhor. E essa regra vale para suplemento, tá? Legal. Outra regra que vale é que nada é bom para todo mundo. Você vai ter pessoas que vão precisar daquilo e se adaptar melhor, e pessoas que talvez nem precisem daquilo. Então, não existe nem o medicamento, nem o suplemento que é para 100% da população, indiscriminadamente, todo mundo na maior dose. Não, gente. Nem alimento, né? Nem alimento. Então, assim, essas coisas que embutem, né? E vem muito. Por exemplo, o probiótico, eu citei ele porque acho que é o maior exemplo. A gente entendeu que as bactérias do nosso intestino, elas têm um papel importante na nossa saúde, né? Essa microbiota hoje, a gente sabe que ela determina quem nós somos, porque elas têm ação até a nível comportamental, tá? Então, uma vez entendido isso, as pessoas entenderam que elas têm que tomar probiótico todo dia, e quanto mais, melhor. Então, não é por aí. Então, vamos lá. O que é um probiótico? Um probiótico é um micro-organismo vivo, né? Um serzinho bem pequenininho, e que ele habita a nossa mucosa intestinal. Desde a boca aqui, do esôfago, até a saída lá no ânus, você tem bichinhos diferentes que moram ali, nessa mucosa, né? E eles desempenham muitos papéis. Eles estão relacionados à absorção de nutrientes, eles estão relacionados à defesa do nosso organismo, né? Eles têm um papel imunológico enorme. Então, o bom funcionamento do nosso sistema imune está intimamente relacionado com essa microbiota. Eles têm papel na formação de neurotransmissores. Então, sim, uma pessoa pode desenvolver quadros de ansiedade e depressão por ter uma flora microbiana alterada. E daí vai. Eles estão extremamente relacionados com os problemas de pele, dermatite, rosácea. Então, às vezes, as pessoas estão aí tirando várias coisas, né? Eu não posso mais comer isso, não posso mais comer aquilo, não posso mais usar esse shampoo, não posso mais pintar o cabelo, não posso mais... E elas vão restringindo, quando, na verdade, elas precisariam somente regularizar toda essa flora intestinal. Então, eles são, sim, importantes, eles são, sim, decisivos. Onde é que está o principal ponto disso, a chave de saber quando usar e como fazer, né? O que mais a gente tem hoje na população é o que a gente chama de SIBO, que é a população que tem desbiose, ou seja, ela tem essa flora microbiana alterada, as bactérias com características ruins, que a gente chama de patogênicas, que são as bactérias com capacidade de causar doença. Porque elas também estão aqui, tá, gente? Todo mundo tem. A gente não tem só as boas. A gente tem as boas e a gente tem as patogênicas. A desbiose é o desequilíbrio. Elas vivem em harmonia. Elas ficam de boa. Tá tudo certo. Quando a gente começa a desequilibrar isso, é que a gente tem o quadro que a gente chama de desbiose. E daí vem a causa básica de muitas doenças, se não quase todas. Né? Então, assim, isso acontece por quê? Isso acontece por, principalmente, hábitos alimentares. Mas todo estilo de vida, né? O sono, a quantidade de água que você toma, o tipo de alimento que você ingere, outros medicamentos. Toxinas, antibióticos, né? Tudo influencia. E aí, o nosso estilo de vida hoje, ele coopera para que a gente altere muito essa flora. Então, normalmente, a gente tem um nível de desbiose grande.
né? Eu costumo dizer o seguinte, que cada um convive com a sua desbiose. Você concorda comigo? É verdade. E depois de um E tempo... cada um resolve cuidá-la e resolvê-la ou não. Ou não, né? Então, assim, é como você se relaciona com ela. Você se relaciona bem ou você se relaciona mal? Eu prefiro ser amiga da minha desbiose. Então, a gente tá em paz, entendeu? Então, sabendo que a gente tem um nível de desbiose, a gente tem que fazer o controle. Só que o que mais acontece é a desbiose com SIBO. O que é isso? É uma desbiose, eu tenho mais bactérias ruins do que boas. Só que, além disso, todas estão em grande quantidade. Eu tenho um aumento exponencial dessa flora. Então, a quantidade normal que eu teria de bichinhos vivos no meu intestino, vamos supor assim, o normal é 100, tá bom? 100 é o normal, de bons e ruins. Sim. O indivíduo com SIBO, ele tem 1000. Nossa, muito ele tem mais. 1000. Tanto das boas quanto das ruins? Cresce todo mundo, as boas e as ruins. Claro que as ruins crescem mais que as boas. Por quê? Porque o que você é o que você come. Se eu como muito carboidrato, se eu como muito açúcar, né? Eu tô alimentando essas bactérias ruins. Então, elas têm mais comida, elas crescem mais. E as boas? As boas se alimentam de quê? De fibra, né? Fibra vegetal, fibra solúvel. Aquilo que você come todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Várias vezes. Várias vezes. Então, o que você vai fazendo com elas ao longo dos anos? Você vai matando elas de fome, né? Então, a tendência é as bactérias boas vão ficando menos Morrendo. e as ruins vão crescendo mais. Então, você tem uma desbiose, que é o desequilíbrio, com SIBO, excesso de população. O que você acha que vai acontecer? O que é o probiótico? As bactérias boas. As bactérias boas, vivas, que você toma na cápsula, você toma pode ser um shotzinho, você pode fazer formatos. Pode ser até uma kombucha. Pode ser uma kombucha, exatamente. Pode ser um kefir, né? Você está ingerindo ali probióticos, bactérias boas e vivas. Ou seja, elas vão entrar e elas vão se dividir. Já prontinhas ali. O que vai acontecer lá no campo de batalha, que é o intestino? Quando vai chegar esse monte de bactéria boa para ocupar o espaço dela no meio de um tanto de gente ali, uma população enorme de bactérias, que vai estar todo mundo brigando pelo espaço. O que vai acontecer? Vai criar um estímulo para aumentar também as ruins? Vai ter uma briga ali, né? Porque não tem espaço para todo mundo. Para todo mundo, entendi. Né? É muita gente para pouco espaço. Quando essa briga acontece, sabe o que acontece comigo? Eu fico pior. Eu vou ter o abdômen mais distendido, eu vou ter mais flatulência, mais gases, eu vou ter mais sintomas de má digestão. Sabe aquela pessoa que come uma coisa e lembra dela o dia inteiro do que comeu? Eu arroto o dia todo, eu tenho azia, né? Eu tenho refluxo. Tudo isso piora. Porque nesse caso você não estava precisando desse probiótico. Não. Você estava precisando Primeiro eliminar. Eu precisava dar uma organizada nesse terreno, organizar o meu campo de batalha, dar mais condição de ganhar a batalha para as bactérias boas, né? Deixar o negócio um pouquinho mais difícil para as bactérias ruins. Aí sim, eu posso vir com um probiótico. Porque aí eu tô devolvendo só uma flora boa. E a tendência vai ser o quê? Ela se sobressair em relação à ruim. Porque se eu como certo, a ruim não tem alimento. Se eu tomo probiótico, as boas estão aumentando. E aí eu reverto a proporção e volto ao que eu chamo de estado de eubiose, que é o perfeito, é o equilíbrio, né? É como a gente nasce, é o que deveria ser. É isso aí. Então, por isso que o uso de probiótico indiscriminado, sem o devido acompanhamento, ele pode ser trágico na sua vida. Efeito rebote. Trágico. E aí eu encontro muitas pessoas que falam bem assim, probiótico? Eu tentei, mas pra mim aquilo só piora. Eu fiquei muito pior com o probiótico. E ficou mesmo. Eu super entendo. E a gente escuta isso volta e meia. Porque introduziu um suplemento no momento errado, da maneira errada. E às vezes apostou tudo nele, né? Tudo. Porque eu vejo pessoas assim, não, eu tomo probiótico. Aí por ela tomar o probiótico, ela pode comer o tanto de açúcar que ela quiser. Nossa. Ela não precisa fazer atividade física, porque eu tomo todos os suplementos, né? Você joga toda a responsabilidade só no suplemento. Ele sozinho não vai fazer milagre. Eu sempre falo isso, entendeu? Eu falo o seguinte, gente, presta atenção, vou olhar bem pra você agora pra falar. Olha, eu sou a menina que faz a cápsula.
Entendeu? Se existisse essa pílula mágica que vocês querem, tava feito, gente. Tava muito fácil, né, Lu? Você não tava nem comendo saudável, Gente, você não pra tava fazendo quê, atividade gente? física, Dormir. cuidando, dormir, Esse nada. negócio todo. Era só tomar uma cápsulazinha. Ou duas, Ou três. várias, né? Era muito simples. Então, isso que você disse é muito verdade. Nenhum suplemento, e aí não é só para o probiótico, mas nenhum tudo. suplemento resolve todos os problemas da sua vida só você engolindo a cápsula. Nenhum, tá? Suplemento é algo que entra para ajudar a botar o corpo no eixo. Agora, vamos lá. Vamos fazer um raciocínio bem simples. Quanto que você come de comida ao longo de um dia? Uma pessoa normal, adulta, né? 4, 5 refeições? Isso. Vamos colocar aí. Se você ingerir 300 gramas em cada uma dessas refeições, não é? Tô falando de uma pessoa que come moderadamente, tá? Café, faz um lanchinho no meio da manhã, o almoço, faz um lanchinho à tarde ou jantar. Ou então faz uma ceia, né? Que depende muito dos seus horários. Normal isso daí. Você vai consumir quanto? 1,5 kg de comida durante o dia, tá? Quanto que você toma de suplemento? Uma cápsula de 500 miligramas de suplemento. Então, gente, como que esse suplemento, essa quantidade, vai dar conta de contrabalançar todo o efeito maléfico de 1,5 kg de comida errada? Errado. Considerando ali o... Você só come embutidos, industrializados, alimentos com alto teor de gordura hidrogenada, né? Gordura insaturada, alimentos muito inflamatórios, né? Você tá o tempo inteiro botando isso pra dentro. Muito corante, muito adoçante, muito açúcar, muito leite derivado. Como é que você vai achar? Só o suplemento vai dar conta. Numa simples questão de quantidade, fica muito fácil da gente entender que o suplemento não vai ter força para contrabalançar isso. Aí você vai falar assim, então, Ragnar, eu vou tomar várias cápsulas ao dia. Sabe o que você vai conseguir? Dá tudo aí. E sabe o que você vai conseguir? Você vai conseguir uma intoxicação, você vai conseguir uma sobrecarga hepática, talvez Seu intestino vai reclamar, seu uma fígado sobrecarga vai... renal, né? Por quê? Porque as doses, elas devem ser respeitadas, né? E não é quanto mais melhor, já falei no início. E chega a um limite onde você nem absorve. Então, se você não tem capacidade de absorção, não adianta você continuar ingerindo. Você vai conseguir fazer cocô caro. Eu falo sempre isso. Eu falo, ó, eu conheço um bando de gente que faz cocô caro e xixi caro. Por quê? Toma suplemento da forma errada. Gasta mais dinheiro do que deveria, tomando coisas que não são necessárias ou simplesmente estão mal indicadas, mal encaixadas. Ou querendo compensar algo que não é assim que ela vai compensar. Isso, entendeu? Eu como tudo errado, eu vou compensar com probiótico, tá? Eu não quero fazer dieta, eu quero tomar produtos o tempo inteiro para inibir a absorção de gordura, para inibir a absorção de carboidrato, para inibir a enzima tal, para inibir... Tem produto para tudo isso. E são ótimos, são excelentes estratégias. Desde que usado da forma correta. Conduzidas, né? Então, assim, eu sou muito a favor de suplementação, você me conhece, você sabe. Eu uso suplementação todos os dias, mas isso não é uma tábua de salvação. Não pode ser, né? E é aí que entra o equilíbrio e a gente aprender justamente o quê? A usar a suplementação como nossa aliada, para nossa necessidade, ao nosso favor e não como uma substituição, querer trocar. E eu percebo, Ragnar, que cada vez mais a gente tem precisado mais da suplementação por uma questão de estilo de vida e às vezes por ser algo industrializado, que querendo ou não é produzido ali, né? Por mais que seja um nutriente natural, mas tem um processo ali industrial e às vezes as pessoas também criam um bloqueio. A gente deu um exemplo aqui de um tudo e também tem aquela pessoa do nada. Não, eu não quero, não preciso, eu me alimento bem e estou ótima. E aí, quando a gente vai olhar nossas condições atuais, a conta não fecha. Então, é aí que tá um pouco a dificuldade da gente dar conta de tudo que a gente precisa sem a suplementação? Você falou tudo agora. Alguns elementos, eles são muito pobres na natureza, né? E outros, os alimentos estão o solo está tão pobre, a gente tem tanta dificuldade de cultivo, que o alimento não tem o nutriente, ó. Um exemplo clássico, castanhas são fonte de selênio, né?
Selênio é um elemento que na natureza existe em pequena quantidade. A gente chama de oligoelementos. O selênio é um deles. Só que as castanhas, dependendo da forma como elas são cultivadas, dependendo do solo, da quantidade de sol, ela pode produzir uma castanha zero selênio. Olha. Então, aquela história de que você vai comer 3 castanhas por dia, não tem? Um bando de nutricionistas indicando isso. Que isso é bom, só que você não pode comer muito. Por quê? Porque a castanha tem um elemento inflamatório, né? Grande. Então, não é também para você ficar... todas as nuts, na verdade. Se você come demais, você vai inflamar muito. Então, tem que ser na medida. Olha o equilíbrio aí, mais uma vez, né? Isso não garante. Ingerir 3 castanhas não garante que você vai ingerir a quantidade de selênio que você precisa. E selênio é um elemento essencial. Quantas pessoas você conhece hoje que têm problemas de tireoide? Disfunção de tireoide. Está aumentando cada vez mais. Né? Não precisa ser, eu tirei a tireoide, eu tive um câncer, um tumor de tireoide. Não, isso são casos extremos. Hashimoto, não tô falando disso. Os basiquinhos mesmo, disfunção. Tipo a minha. A minha eu tenho um subclínico preguiçosa. Isso, né? Mas não tem uma doença. A glândula funciona menos, isso ela aí. Produz uma quantidade menor de T4, e isso te leva a uma lentidão. No final do dia eu tô cansada, baixando. E aí, vamos lá. Estava, né? Porque está cuidada. Junta isso com o nosso ritmo de atividade. Você tem que dar conta cada vez de mais coisa, Pilhada. Não é? Coisas acontecendo simultaneamente, você tem que resolver ali diferentes canais, só que você tem uma tireoide mais lerdinha e você está nesse estágio. E tudo isso pode ser simplesmente porque você não tem selênio. Olha. Tá? Então, é uma coisa muito fácil de acontecer, tá? Muito fácil. A carência de selênio, ela é muito presente na população por causa disso, raridade nos alimentos. Então, selênio é um suplemento importantíssimo. Como é que eu vou falar? Bem assertivo. Um dos mais comuns, né, de ter. É difícil a pessoa que tá com selênio ali certinho. Não tem, entendeu? Você quer ver outro elemento? Até porque até se for na castanha, quem come certinho todo dia, e não adianta querer comer 20 hoje e ficar 20 dias sem comer. Não é assim que funciona. Então, assim, realmente, no nosso ritmo de vida... É difícil a gente conseguir fazer a alimentação da forma como a gente deveria e ter acesso aos alimentos que realmente sejam ricos em nutrientes. Do outro lado, a gente tem a questão do orgânico e da contaminação. Então, também que às vezes você está ingerindo um alimento que seria bom, só que ele está tão contaminado por agrotóxicos que ele vai fazer mais mal do que bem. Então, aí você fala, mas eu também não tenho como morar numa bolha. Não, você não tem. Não moro na roça, não produzo meu alimento. Isso. E é aí que entra essa ajuda. Aí que entra essa ajuda, assim, assertiva do suplemento. E aí, para isso, qual é o caminho, gente? O caminho é buscar conhecimento, né? E se conhecer o seu corpo também, né, Ragna? Porque às vezes eu escuto, eu falo, porque eu tenho uma vida antes da suplementação e depois da suplementação. Eu sinto os efeitos, assim, a necessidade. E às vezes eu ouço de algumas pessoas assim, mas eu não preciso de suplementação. Eu estou ótima, já fiz check-up e tal. E às vezes você faz 3 perguntinhas simples pra pessoa. Ela tem enxaqueca todo dia, ela não dorme bem. Eu tenho só um refluxozinho, eu tomo só um remedinho pra isso. Aí você olha... Como que uma pessoa que não faz o simples, meu intestino é preso, coisinhas assim, que as pessoas acham normais, né, ter. Aí você olha, só pelo pouquinho que a pessoa falou ali, você fala, claro que essa pessoa não tá bem, claro que ela tá precisando, claro que ela tá precisando de alguns antioxidantes, micronutrientes, né? Tem isso meio mascarado, né, Ragna, ainda? Muito mascarado. Sabe por quê? Porque as pessoas confundem o comum com o normal. Boa. Tá? O que é comum? Comum você sentar numa roda de amigos e você perguntar assim, você dorme bem? Não, eu não durmo não. Eu tenho insônia, eu acordo no meio da madrugada, eu acordo 3 vezes à noite para fazer xixi. Isso é normal. Se tem alguém na mesa que fala bem assim, nossa, eu durmo muito bem, meu sono é perfeito, maravilhoso. Eu durmo antes das 11 horas da noite, acordo às 6 da manhã. Aí todo mundo vai virar pra essa pessoa. Não é assim? Nossa! Aí você vira o estranho, porque você é o diferente. Então, a verdade é que o nosso organismo é uma máquina maravilhosa. E ele se adapta
a nossa capacidade de adaptação é uma coisa assim monstruosa. Você vai convivendo com a insônia mesmo. Você vai convivendo com a insônia mesmo. Você vai convivendo com o cansaço mesmo. Você vai convivendo com essa tireoide mais ou menos mesmo. Intestino preso. Intestino mesmo. preso mesmo. Você até fala bem assim. Outro dia, essa semana agora, a pessoa falou assim: não, mas falando de intestino, ela falou: meu intestino tem 20 anos que não funciona. Tipo assim, esquece. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu Nasci sou assim. né? Né? E acha normal. E eu faço tudo e ele não funciona. Não faz. Aí quando você vê o tudo, não você tá fazendo faz, nem o você não básico, faz. né? Mas eu entendo, porque a pessoa tá há tanto tempo naquela situação que ela não consegue se imaginar numa situação diferente. Ela não sabe o que é viver sem ter aquele intestino daquele jeito. E ela acha que é dela também. É dela. Né? Então, é aquilo. E quando você conversa, isso é o que acontece na grande maioria dos casos. Então, isso virou normal. Eu me aceito. Assim, eu convivo com isso. Hoje é normal as pessoas falarem que só dormem com medicamento. É anormal a pessoa falar, não, eu durmo sem medicamento. Né? Eu uso melatonina como suplemento, acabou, não uso mais nada. As pessoas acham isso louco, anormal, entendeu? Como assim você consegue, né? Como você consegue, né? Então, são essas mudanças da nossa sociedade, né? Que alteram um pouco essa nossa percepção, tá? Pode terminar. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa buscar esse conhecimento, né? Existem saídas. Isso não tem que ser verdade. Isso não é normal. Isso não é bom. Isso não vai te levar a um fim de vida muito bom, né? Não vai te levar. A conta vai chegar. Ela vai chegar. Você pode não estar sentindo hoje, mas você vai sentir em algum momento. E tudo que a gente busca é viver mais e melhor. Não tem ninguém aqui na busca de ser jovem para sempre. Não é essa a busca. Eu quero viver muito, mas eu quero envelhecer bem. E eu sei que para isso eu preciso cuidar da minha saúde de uma forma diferente da forma como eu aprendi no início da minha carreira, como farmacêutica, né? O que eu aprendi no início da minha carreira, a verdade que era para mim lá atrás, é muito diferente da verdade que eu vivo hoje. Que não significa que será a verdade de amanhã. Então, se a gente entende isso e coloca a nossa cabeça para pensar dessa forma... Os recursos estão aí o tempo inteiro se melhorando, né? Não tem nada absoluto. Hoje, com a rede social, o que a gente tem de informação de graça, em todos os níveis. Você tem níveis mais técnicos, níveis mais básicos, linguagens diferentes. Então, basta você achar ali aquele profissional que fala a sua língua, que você se identifica... E começar a ouvir, que você vai ver que tem muita coisa boa que saber você pode filtrar, fazer. Porque também tem muita coisa ruim. Eu acho que o filtro vem do seguinte, a terra ali, não né, houve um só, tudo. né? Eu acho que a gente precisa, por exemplo, eu na minha formação, eu não ouvi uma pessoa só. Você ouviu? Não. Você ouviu várias, né? E você vai vendo que a linha, elas se conversam. Eu conversa. acho que é aí que você se encontra. É. Foi muito engraçado que você estava falando ali uma hora e eu estava assim, olha só, todos os entrevistados que já passaram aqui de médico, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, terapeuta. Quando a gente vê a linha, a bagagem, é a mesma. É a mesma. Tá aqui você como farmacêutico, mas olha o que você tá falando. Alimento, sono, atividade física. Mas é isso. E aí vai... Epa, então peraí, essa linha está conectando, Tá né? conectando. E aí você vai se achando ali, peraí, é esse caminho, faz sentido pra mim. É racional. É racional. É aí mesmo que a gente constrói o raciocínio. E assim, por que a linha se conecta? É porque quando a gente pensa nessa maneira integrativa, a gente, na verdade, está olhando sempre para a fisiologia básica do nosso organismo, para a bioquímica básica, as reações de base e para a célula. Porque a nossa unidade básica de funcionamento é a célula. E a minha célula e a sua, elas são iguais. Elas têm o mesmo DNA, né? Então, a informação genética de base é a mesma. É a mesma. Ela funciona do mesmo jeito. A gente vai alterando isso ao longo da vida por causa do estilo de vida. Já viu aquela história de 2 gêmeos criados em ambientes diferentes e eles se tornam 2 pessoas completamente diferentes? Por quê? Né? Porque essa célula foi submetida a um ambiente diferente. E daí é por isso que muitos profissionais de várias formações falam de uma forma congruente. Porque se a gente está todo mundo olhando para essa célula, essa unidade de base, ela é muito semelhante.
Então, não tem como a gente falar coisa diferente. E precisa ser cuidada sobre vários Vários aspectos, aspectos, né? vários Não aspectos. tem ali melhor ou pior. É melhor Não. você comer, é melhor você tomar suplemento. Não É tem. tudo. É tudo. Você precisa de tudo, né? Porque ela precisa de tudo para funcionar. Então, assim, hoje, se tem uma coisa que a gente tem que olhar bastante quando fala de suplementação, é tudo que diz respeito à mitocôndria, né? Por quê? Porque a mitocôndria é um pedacinho da nossa célula aonde a gente gera energia, né? Aonde a gente fabrica o nosso combustível. E por ser uma fábricazinha, por ser uma usina, essa mitocôndria é uma parte da célula que sofre demais com todo o estresse oxidativo. O que é isso? É todo o acúmulo, toda a sujeira, entende assim? Que você acumula ao longo da sua vida com os maus hábitos. De tudo. Aí De vai de tudo. estresse, a poluição, Tudo. interno, externo, Tudo. Então, traumas. a mitocôndria tudo. sofre muito, tá? Das organelas celulares, ela é das que mais sofre. E aí, se você tá matando, né? Sobrecarregando a sua usina de energia, como é que você quer ter energia para fazer tudo que você tem que fazer durante o dia? Você vai se arrastar cada vez mais, né? Você não vive, você sobrevive. Você sobrevive. Então, quando a gente fala de antioxidantes, que você citou aí há pouco, é minha opinião, né? Os melhores antioxidantes que devem fazer parte da suplementação de uma pessoa. Todos aqueles que têm foco de ação mitocondrial. Porque tudo que eu dou de suporte para minha mitocôndria, eu não estou melhorando só ela. Eu estou melhorando minha célula, estou melhorando todo aquele tecido, estou melhorando meu corpo como um todo, né? Então, olhar com mais sensibilidade para um suplemento de ação mitocondrial é fantástico. E aí, eu não estou falando de um bicho sete cabeças. Quais são? Você já ouviu falar de resveratrol? Já. Então, resveratrol tem excelente ação a nível mitocondrial. Você já ouviu falar de ácido lipóico? Já também. É outro suplemento fantástico a nível mitocondrial. Se você puder usar uma dose maior, pelo menos 300 miligramas dia, por exemplo, ou de vez em quando fazer uma suplementação injetável de lipóico de 600 miligramas intramuscular, é maravilhoso. Você vai colher muitos benefícios disso, entendeu? Olha que legal. Coenzima Q10, excelente suplemento de ação mitocondrial. E a gente está rotineiramente ouvindo falar dessas coisas, né? E às vezes são nomes esquisitos, que porque Não é? para as farmacêuticas é normal. Tranquilo. Eu tô começando a me acostumar, porque como eu sou a louca do rótulo, né? Isso, Eu leio repete, todos os rótulos. Repete, a gente aprende. Eu sou a louca do rótulo. Então eu leio todos lá e muitas das vezes é um hábito até que eu falo assim, quando eu comecei a suplementar, e por ter essa curiosidade, talvez, jornalística, o que eu fazia? Eu deixo até de exercício para todo mundo, é bobinho, porque para os farmacêuticos são óbvios, mas pra gente não é, porque são nomes esquisitos pra gente que não tem conhecimento. Eu pegava aquele nomezinho e jogava no Google mesmo, assim, pra me dar um norte, porque a gente não decora. E às vezes na suplementação vem lá 3, 4 nomes, aí você olha aquele monte de nome esquisito, aí você começa o seu cérebro, olha como a cabeça é louca, acha que aquilo é remédio, você já não entende o que é aquilo, eu tô tomando um monte de remédio. E quando você começa a entender, fica mais claro. E eu lembro, Ragnar, que quando eu vou jogando assim os nomes, a gente vê tudo tá aí, né? Da natureza, vem da planta, vem, né? Maioria. São só nomes feios que a gente... Os fitoquímicos têm nomes muito diferentes. Nomes complexos, assim, sabe? Difíceis de pronunciar e tal. Mas você vai se acostumando. E a grande maioria da base de suplementação é fitoquímica. Ela vem de planta, tá? Então, você tem extratos de planta, você tem alguns marcadores isolados. O que é isso? Por exemplo, resveratrol é um marcador isolado, cuja principal fonte a gente conhece é a casca da uva. Olha, tá né? vendo? Mas é um marcador já isolado. Eu posso Você vai ali, pega ali um benefício. Eu posso usar o extrato de uva, né? E posso usar o resveratrol isolado. Já prontinho. Quando eu uso o extrato de uva, o que tem ali que vai me fazer bem? Resveratrol. Quer ver outro exemplo? Eu posso usar tomate e posso usar licopeno, né? Então, tomate é a fruta, né? Tá ali. O licopeno é um pigmento carotenoide, cujo tomate, as frutas vermelhas são ricas nele. E ele é extremamente antioxidante, né? Ele tem muitos efeitos benéficos para as nossas células.
tá? E é bom que a gente vai até aprendendo, até aquelas pessoas que não gostam, né? Ah, não gosto de peixe. O que que tem no Isso. peixe, então, que eu tenho que dar conta? Exato. Não gosto de frutas vermelhas. Então, o que Isso. que tem? Vai Preciso ajudando. compensar isso com suplementação. Então, É isso mesmo. A grande maioria vem daí, tá? A gente tem também alguns suplementos que são sintetizados em laboratório. A maioria dos aminoácidos, as vitaminas, né? As vitaminas que a gente suplementa, elas são sintéticas, tá? Então, elas são feitas em laboratório para serem idênticas àquelas vitaminas que estão nos alimentos, nos nutrientes, mas elas são, em sua maioria, sintetizadas. Mesma coisa os aminoácidos, que são ali as subunidadezinhas, os tijolinhos básicos das proteínas, né? E assim, proteína, gente, é outra coisa que a gente negligencia muito, muito. Porque assim, o nosso corpo, ele precisa de proteína para você ter esse formato aqui, essa forma, né? do músculo, senão não forma, né? Tanto que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando... Perdendo massa magra, né? Isso aí. E perde mesmo. Então a gente fala assim, proteína tem função plástica, né? E se tem um estoque de saúde maravilhoso, é você manter a sua massa magra pelo menos uns 20% acima do seu nível ideal. Então, quando a gente vai lá fazer a bioimpedância, né, que hoje em dia todo mundo faz, tudo quanto é academia tem uma bioimpedância, então é uma coisa acessível. Mais fácil. É que é você ver ali realmente, você sai só do peso e vai ver o que que você tem de composição corporal. Exato. Eu vejo as pessoas muito preocupadas com o percentual de gordura da bioimpedância, né? Elas querem baixar o percentual de gordura e sim, essa é uma preocupação, esse é um fator também de saúde, tá? Mas a massa magra, ela é mais importante. Por quê? A massa magra, ela é um estoque para você de energia, né? Pensa bem, um paciente foi para o hospital, ficou uma semana internado lá. Quando ele sai, ele tá como? Não Magro. tá? Exatamente. Então, assim, Perdeu massa magra. em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa demais desse estoque de massa magra. E o que faz o velhinho, o idoso, deixar de andar, deixar de conseguir subir a escada, deixar de conseguir carregar uma sacola, é a perda dessa massa magra. Então, a massa magra, ela preserva a nossa autonomia. Olha. Entendeu? E a gente, normalmente, quando você vai calcular na dieta das pessoas, o teor de proteína está abaixo do que ela deveria ingerir. Ela ingere mais carboidrato, mais gordura e menos proteína. É uma coisa muito negligenciada na alimentação. Eu falo por mim mesmo, né? Eu tomo um mix de aminoácidos porque eu sei que a quantidade de proteína que eu como é pouca. É pouca. Dentro do que eu preciso. Aí tem gente que até me pergunta, nossa, Lu, mas isso não é muito gostoso. Eu falei, gostoso não é, não. Mas eu tenho noção do benefício que traz e eu não consigo comer a quantidade de proteína que eu deveria. E eu tenho uma tendência ainda, olha que legal quando a gente traz pra gente, né? De perder massa magra com facilidade, porque nem todo mundo tem. Às vezes a pessoa tá com a massa gorda até acima, tá gordinha, mas quando olha, a massa magra dela tá boa. Então ela tá só precisando perder gordura. E às vezes você vê o contrário, uma pessoa que nem tá acima do peso e com a massa magra muito baixa, né? Exatamente. Então, nessa hora também a suplementação acaba vindo como uma grande aliada. Muito importante e muito necessária naquele momento. Né? Então, assim, ó, então a gente já falou de fitoquímicos, a gente já falou de probiótico, a gente já falou de proteína, né? E aí eu vou, já que a gente tá falando aqui de massa magra, eu vou trazer mais um ponto aqui que eu vejo demais, que é a história de tomar whey protein, né? Achando que o whey protein vai resolver todas... A pessoa acabou de se matricular na academia e ela já quer um whey protein. Aí você vira pra ela e fala, mas por que você quer? Não, porque todo mundo na academia toma. Então, todo mundo toma, é a história do pra todo mundo. Pra me dar energia pra treinar? Como se, né? Eu não sou contra o whey, gente. Ele é importante em alguns momentos. Mas assim, se você não tá fazendo um treino que te exija mais, né? Se você tá ingerindo ali a quantidade de proteína... E se você está inflamado, porque se você não vem mudando o seu hábito de vida, você vai estar inflamado. O whey, a proteína do soro do leite, é inflamatória. Só vai te prejudicar. E não é pouco. Então, eu nem sei se você vai ter mais benefício ou malefício de sair tomando whey. Até porque o whey não é tudo igual. Nossa!
Tem muitos tipos. Muito. Muitos vêm do soro do leite, que é a caseína que é inflamatória. E ainda a maioria, quando é muito gostosinho, Tá cheio que de você vai lá porcaria. ler, é igual você falou, tem tanta coisa que tá trazendo malefício Isso. que nem tá compensando. Sei. E é caro ainda, né? Eu penso assim, a que preço você tá construindo Pagando. essa massa magra? E se Entendeu? tá construindo, né? Porque construir massa magra não é tomar whey. Construir massa magra é treino associado à suplementação e dieta. Toda vez que as pessoas... É engraçado isso, né? As pessoas dizem pra mim, falam bem assim, Ragna, me fala um suplemento que vai me ajudar a perder uma gordurazinha, perder um pezinho. Dá pra fazer. É fácil, sabia? Ó, Dá pra fazer. Porque quando eu falar pra você assim, o que você come, qual é o seu pecado, é o almoço, é a janta, é o belisco, é de noite, é de manhã, eu vou conseguir, numa rápida conversa, te indicar um produto de venda livre, né? Porque eu, como farmacêutica, é o que eu posso, né? Não é medicamento, é suplemento, que vai te ajudar a manejar isso aí. Vai te ajudar, tá? Não vai resolver, Vamos ver. mas vai te ajudar. e também dentro da característica. Se eu chego pra Isso. você e falo assim, então, eu como só pão, Isso. presunto, Eu vou te almoço perguntar- isso. Eu vou te perguntar, qual é o seu pecado? Pecado. Aí você vai falar, é massa, é doce. Ragna, não é nada, é só que eu belisco muito. Então, qual é o seu pecado? É isso. Eu vou te ajudar para que esse pecado, para que você absorva menos, para Seu que ele ponto tenha, negativo. para que ele tenha menos influência no aporte calórico diário. Isso vai te ajudar. Toda vez que eu tiro caloria, que emagrecer, gente, olha só. Uma conta O que matemática. emagrece, no final das contas, é o déficit calórico. Se ele vem da dieta, do jejum, se ele vem do exercício, se você está comendo igual, mas você faz exercício, você gasta mais. Se ele vem de um medicamento que te ajuda a fazer isso, não importa, tá? Do Ozempic, da Saxenda, beleza? O que emagrece? Déficit calórico. Então, eu consigo te ajudar a emagrecer. Se eu reduzir, se eu mexer nessa balança, eu vou te ajudar a emagrecer. O resto é com você. Agora, quando as pessoas viram pra mim e falam bem assim, eu preciso de um suplemento para aumentar a massa magra. Posso ser sincera? Eu não consigo contribuir. Não adianta eu falar, tome whey, tome proteína de ervilha, tome body protein, que é o colágeno, ou faça isso, faça... Não dá, sabe por quê? Porque ganhar massa magra é muito mais difícil. E eu só vou conseguir se eu tiver o estímulo certo. O que é o estímulo? Treino. E aí o treino pra mim... tomei mix de aminoácido o dia inteiro. Treino pra mim não é o treino pra você. Sim. Então você vai ter que ter um profissional ali, muito qualificado, que vai olhar pra você, todas as suas necessidades, montar o seu treino. E de preferência, ele vai conversar com a sua nutricionista, ele vai conversar com o seu médico Alinhar. e alinhar. Aí você vai ter um ganho de massa magra eficiente, saudável, sem prejudicar o seu corpo e eficiente, entendeu? Então, toda vez que as pessoas ficam indicando coisas para vocês ganharem massa magra, elas estão ganhando dinheiro com vocês. Porque é algo mais complexo, Muito mais. né? Muito Não mais. é tão simples. Se fosse, não teria. Tem muito mais gente com a massa magra, né? Não Com a é? dificuldade de ganhar massa magra, principalmente idoso, Não do é? que de fato de emagrecer e de perder gordura. Isso. Então, essa história de eu vou tomar whey e vou tomar creatina, a gente vê muito para Aí vamos falar de creatina e glutamina. Vamos falar. Então, creatina, né? Creatina, ela vem, é um suplemento que ela vem da maromba, né? Creatina, antigamente, a gente usava só para aumentar o volume muscular. Por quê? Porque ela carrega água, essa fibra ela vai ficar com uma hipertrofia, ela vai ter um volume maior e ela é bem eficiente nisso, tá? Só que aí a gente foi descobrindo que creatina vai muito além disso, né? Creatina é um suplemento com uma série de benefícios, inclusive a nível do sistema nervoso central. Olha. Creatina é muito bom para raciocínio, memória, cognição, Alzheimer. Creatina tem... Joga aí. Joga no Google. Creatina e seus benefícios. Vai aparecer uma listagem imensa e eu vou falar para você, essa lista está confirmada por estudos científicos. Não é balela, tá? Tanto que nos últimos anos, a creatina ela ganhou um outro patamar e ela subiu muito de preço. Então, a creatina ficou muito mais cara. Por quê? Devido aos seus benefícios, o interesse por ela no mercado aumentou. E aí, se todo mundo quer comprar, o que acontece? O preço sobe, tá? Então, hoje a gente vive um momento onde a creatina está super valorizada, super em alta e é realmente maravilhosa. Então, normalmente a gente parte aí de uma dose de 3 gramas dia como base
e aí vai suplementando por períodos longos, não é período curto, não. Você precisa de uma Uma ação saturação. a longo A prazo. gente fala, precisa de uma saturação de creatina e precisa mesmo. Tanto que quem treina, Uhum. a orientação nutricional é de tomar tanto no dia que treina quanto no dia que não Não treina. Pra manter ali Manter o nível. o nível. É, que se você ficar dia sim, dia não, você não vai conseguir nunca chegar nesse patamar, entendeu? Uhum. Então você precisa manter a suplementação, tá? Legal. E a glutamina? Então, glutamina já é um ponto de atenção, sabe? Porque assim, a glutamina, ela tem muitos efeitos benéficos a nível intestinal. Então, essa pessoa que a gente citou aqui no começo, que tá com essa flora toda inflamada, né? Toda desbiótica e tal, tudo que ela come, ela passa mal, tá? Vai se beneficiar muito do uso de glutamina pela manhã em jejum. Que aí vem aquela história, né? De suco de limão, glutamina e gratidão. Vocês já ouviram isso? Então, vem daí, da história de tomar glutamina de manhã. Realmente, existe esse benefício, sim. E eu vejo algumas indicações pra tomar à noite. Sim, mas calma que eu vou falar. Diferente, né? É Tá vendo que não é diferente tudo total. igual? Diferente total. E glutamina tem riscos também, calma aí. Olha. Então, quando você vê essa glutamina de manhã, essa dose é alta. As doses começam com 10 gramas, 15, 20 ao dia. E ela tá focada no epitélio intestinal. Ela tá ali para reconstituir as células do epitélio intestinal que foram destruídas por esse processo de agressão que você faz comendo errado. É isso. Funciona. Outro uso de glutamina é para formar glutamato. E glutamato é um neurotransmissor, né, que antecede GABA. E GABA é o nosso neurotransmissor inibitório. Então, para você desligar de noite e dormir, você precisa fazer GABA. E para isso, você precisa de glutamato. Então, quando você toma glutamina à noite, você pode ter sono, entendeu? Porque essa glutamina, ela vai passar a barreira pro cérebro. E quando ela chegar lá, ela vai virar glutamato. E aí, você pode ter sono. Tá? Tem uma Então, outra função. Outra função. Aí a gente Tem toma... certo e errado, que às vezes a pessoa não entende é isso. função, Eu tomo momento de e dose. manhã, tá errado E tomar à dose. noite. E dose. Ó, função, momento e E dose. Glutamina para o intestino, ela tem que ser o primeiro suplemento. Ela entra com o intestino limpo, jejum total, tá? Dose alta, 10, 15, 20 gramas, de acordo com quão destruído tá a sua mucosa. Com essa Período função. longo, 60 dias, 90 dias e tal, reconstituiu, você não precisa mais de glutamina. Se você mantiver o seu hábito alimentar, tá resolvido o seu problema, ok? Glutamina à noite, 8 horas da noite, 500 miligramas. E aí você pode associar ela com teanina, com outros precursores aí para a formação de serotonina e para a formação de melatonina. Taurina, ok? Você vai tomar isso 8 horas da noite, para você deitar às 10. E para Te você ajudar nisso. ficar ótima, formar serotonina, formar melatonina e dormir melhor. Então, é outra indicação, outra dose, outro momento de usar. Entendeu? Show. Então, Vocês mais ou viram menos por aí. quanto conhecimento, quanta É. coisa por trás, né, Raíssa? E aí, assim, vamos lá. Pacientes que têm que ter atenção no uso de glutamina. Pacientes oncológicos, tá? Que estão em tratamento ou que já passaram por tumores, né? Porque a glutamina, ela estimula a divisão celular. Eu não falei para você que ela entra para reconstituir a célula da mucosa intestinal? Ela vai entrar ali e vai estimular a divisão daquela célula para recompor aquele tecido. No tumor, ela também faz isso. E tudo que eu quero num tratamento oncológico é reduzir o tumor, né, gente? Eu faço quimioterapia para reduzir o tumor, não é isso? Então, nesse momento, eu não posso fazer uso de glutamina, tá? Então, esse é um ponto de atenção. Então, às vezes, o paciente tem uso de glutamina e tem que interromper, né? Então, quem está em tratamento oncológico ouviu falar que glutamina é bom para o intestino e a pessoa está passando mal, porque os medicamentos atacam muito a flora intestinal e aí ela acha que ela vai usar porque vai ser benéfico e não vai ser. Vai ser extremamente ruim, prejudicial para ela naquele momento. Então, de novo, suplemento tem momento, tem dose e indicação, tá? Uau! Então, glutamina é um bom exemplo disso. Isso, legal, ótimo. E muito legal a gente ter essa noção. A gente quis trazer de uma forma aí genérica. Eu imagino que algumas pessoas, meu Deus, muita coisa para falar num podcast só. Com certeza, mas é esse inicial para despertar ali a importância que pode ser
um grande aliado, sim, ajudar e muito, né? Eu sinto isso no meu dia a dia, como que ajudou, mas a gente não pode jogar nela toda a responsabilidade, não Jamais. pode, como a Ragna falou, achar que é para todo mundo, que é tudo, que é nada, ou também isolar, achar que a gente não precisa. E você vai ter que voltar aqui outras vezes, porque a ideia é essa. Hoje a gente deu um grande norte aí e podem aproveitar, manda aí para aquela pessoa que está precisando ter esse conhecimento base, ter essa noção aí, muita coisa legal que a Ragna colocou, compartilha o vídeo, encaminha para aquela pessoa que você lembrou, que gosta, que quer saber mais e manda pra gente aí os detalhes que daqui pra frente a gente vai começar a abordar mais específicos, porque isso que é legal, né, Ragna? A gente ir no conhecimento, sair desse basal, porque é aí que a gente erra, né? Na hora que a gente toma suplemento do amigo, ou, eu vi um vídeo lá que falou que a glutamina é mal, não sei o que, também endemonizou a glutamina. A gente ou vangloriza demais um suplemento, ou demoniza e esquece desse equilíbrio. Então é essa questão que a gente quer trazer aqui com mais conteúdo para você usar a suplementação como a sua grande aliada e aproveitar tanta ferramenta que a gente tem, como alimentação, como atividade física, o sono, a gente usar tudo isso a nosso favor, porque como fica mais fácil quando a gente usa essas ferramentas, né? Para fechar aí, Ragna, queria que você fizesse as considerações finais aí pra gente, já agradecendo aí pela sua participação. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Não, prazer pra mim. Quando você convidar, eu volto, tá? Tá tudo certo, sou facinho, né? Mas eu acho que é isso que você falou, né? Conhecimento, senso crítico, tá? Ajuda demais, gente. Ajuda demais. A gente não precisa acreditar em tudo que escuta. A gente deve criticar. Sabe outra coisa que eu falo? As pessoas às vezes vão numa consulta, nutricionista, médico, tal, saem de lá com uma prescrição, né? Hoje, os suplementos estão muito comuns nas prescrições, né? Saem de lá com a prescrição, com vários suplementos. E aí elas chegam lá na farmácia e falam assim, olha, mas eu não quero usar isso, porque eu não tô segura. Aí eu falo, por que você não questionou? Lá, né? Lá, o profissional que estava te atendendo na sua consulta. As pessoas têm um certo bloqueio. Ou só quer fazer o que ela quer. Esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto. Isso, assim, a pessoa não pergunta todas as suas dúvidas, não sei, ela fica sem graça e tal, ou acha que o profissional vai achar ruim se ela perguntar. Eu vejo cada vez mais, né, os profissionais hoje, os profissionais antenados, os profissionais que estão realmente buscando a saúde dos seus pacientes, eles não se incomodam com perguntas. Com certeza. Né? Pelo contrário, eles gostam, né? Eu vou querer. Ou entender por que você tá me passando isso aqui. Exato. Eu acho que assim, eu seria o primeiro interessado em que o meu paciente, o meu cliente, saísse da consulta com muito seguro de tudo que está ali, o porquê de cada uma das coisas e a importância daquilo para ele. Porque isso garante que ele vai usar corretamente e vai chegar no resultado que ele precisa. Então, quando você sai de uma consulta cheio de dúvida e você fala, esse eu não quero, aquele eu não quero, aquele eu não quero, gente, isso não faz sentido, isso é uma incoerência, né? Tá começando errado, né? Tudo errado, tudo errado. E outra coisa, a gente lá na farmácia, eu não posso alterar a receita, né? De jeito não é nenhum. porque suplemento que eu posso deixar você tirar aqui isso, botar aquilo, mudar uma dose. Não, aquilo é uma prescrição. Aquilo é um documento emitido do profissional e eu tenho que respeitar como farmacêutica, até por código de ética. E às vezes você fala isso pro cliente, ele não entende, né? Mas eu não quero tomar, não vou tomar, entendeu? Não é assim, então. Você escolhe um profissional que ele vai conduzir para você. E aí é isso mesmo, é isso que eu falo, ele vai conduzir. O autor da sua saúde é você. Não bota ela na mão de ninguém. Então, se o autor é você, e você tem dúvida, e você tem incertezas, você tem que questionar até sanar todas essas dúvidas. E se esse profissional ficar nitidamente incomodado com as suas perguntas, eu acho que você escolheu mal. Legal, muito legal você colocar Escolheu isso. mal. Você precisa escolher legal. outro, entendeu? Você precisa escolher outro, porque em algum momento isso vai desandar. Isso vale também para condução, Ragna. Você me Isso. lembrou uma coisa que é muito comum, principalmente quando se fala de suplemento, porque muitos vêm em cápsula, em pó, né? Não são coisas, que legal tomar um monte de cápsula, assim, não é Não. algo, né, tão assim. E aí, às vezes, você foi lá, fez o suplemento, tá toda feliz, né? Porque quando a gente começa uma coisa, a gente Empolgada. suplementação nova. E ali, na
primeira semana ou no começo acontece algo de, isso aqui, eu falo porque já aconteceu comigo, né? Nossa, o gosto disso aqui não tá me agradando. Aí você para, porque aquele ali você não gostou. Esse aqui me deu uma dorzinha aqui no estômago. Eu acho que é isso que tá me fazendo mal. Isso. E você para no meio do caminho, sem sequer falar com o profissional que te prescreveu aquilo. Olha, isso aqui eu não tô gostando não. Tem um outro jeito? Vamos ajustar. Olha, isso aqui tá soltando meu intestino. É normal? É disso mesmo? Acontece muito, não é verdade? E aí você para no meio do caminho, não tem resultado. E aí você joga o dinheiro fora, né? Joga fora. Que é péssimo, porque vem a frustração. Isso. Então, isso vai impactar totalmente no seu resultado. Às vezes, aquele suplemento que tá te incomodando, que não tem um sabor muito bom, aquele que é o essencial para você, aquele é o primordial para sua queixa, para o seu problema, mas você não sabe disso, porque você não questionou nada na consulta. Você saiu de lá com 4, 5 fórmulas, você não sabe qual é mais importante, qual é menos importante. Por que uma precisa da outra? Por que tem que uma precisar da outra? Porque às vezes uma sozinha tá fazendo E aí você nada. fala assim, isso aqui eu vou parar, entendeu? Aí você tirou dali, vamos falar assim, né, o ouro do negócio, você entende? Aí quando você volta numa consulta, num retorno, ou até você entende que o profissional não foi bom, né? Porque você não conseguiu fazer o tratamento. Aí você fala, vou em outro profissional. Aí você investe outro valor com outro profissional e incorre na mesma situação. Lu, isso é tão comum. Você desanima, né? Desanima. Então, assim, nós, os pacientes, né? Nós temos que estar muito conscientes do nosso papel nesse todo. Se você não está disposto a entrar nesse jogo, nem começa, meu amor. Nem começa, porque você vai rasgar dinheiro, tá? Sim, se você for escolher, se você não for perguntar, se você não for se adaptar, não fazer for a sua entender, parte, não vai funcionar, entendeu? Então, entenda isso primeiro, vá consciente, né? Pesquise, sim. Pergunte, sim, né? Pode perguntar na farmácia também, porque nós farmacêuticos estamos aqui para contribuir com o nosso conhecimento sobre os suplementos e sobre as formas farmacêuticas, mas não para alterar a fórmula, gente. Por favor, alterar a fórmula não dá. Né? Para perguntar, né? Então, um prazer, muito obrigada. Vou deixar um recado aqui para todo mundo me seguir lá no Instagram, @RaignaVasconcelos, porque lá eu sempre posto conteúdos falando dos produtos, falando dos suplementos, explicando um pouquinho. Então, vocês podem ir acompanhando, vocês vão ficar por dentro aí das coisas e também das novidades, porque esse é um mercado que tem muito lançamento. Para de crescer, muito dinâmico, descobertas. né? Muito dinâmico. E a gente tem que separar o joio do trigo, entendeu? E eu tô sempre passando essa informação lá no meu Instagram. E obrigada mais uma vez. Uau, e a gente adora, porque eu acho que é isso, né? Isso. É na conversa, é no estudo, isso é muito legal, porque você não para de estudar, você usa, você vê o que é pra você, o que não é, essa orientação tem muito embasamento, e a gente vê que o caminho é esse. Então, semana que vem tem mais conteúdo, vou pedir aí, como o canal é novo, é um projeto novo, mas com propósito, é apenas um canal de conteúdo de um grande projeto que vem por aí, vão estar passando os profissionais aqui de muito gabarito. Eu falo com conteúdo valioso, porque esse é o nosso objetivo, de ajudar aí as pessoas que querem se cuidar, porque o nosso primeiro ponto é querer. Lá no Instagram do Quero Me Cuidar também a gente vai estar compartilhando sempre coisas do dia a dia, e te encontro aí no próximo conteúdo.